Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos vocês. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Saulo Souza com você, trazendo notícias, informações e também a minha opinião sobre os fatos e os assuntos mais relevantes do momento. Boa noite a todos vocês. Noite de quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Vamos falar aqui do auxílio emergencial e também do Auxílio Brasil, tá? O auxílio emergencial praticamente aí terminado, acabado, mas atenção, você que recebeu ou que ainda está recebendo o auxílio emergencial e não faz parte do Bolsa Família, calma, calma, calma que você tem uma chance ainda de ser migrado e receber o Auxílio Brasil, tá? Isso mesmo. O ministro João Roma disse que tem sim essa possibilidade e ele explicou como você deve fazer para receber o Auxílio Brasil. Lógico, tem alguns requisitos que devem ser cumpridos, tá? Não é qualquer um, não. Mas, se tiver uma comprovação que você é uma família, por exemplo, aí de pobreza ou de extrema pobreza, você terá direito sim de receber o Auxílio Brasil. Isso mesmo, você que está recebendo o auxílio emergencial, mas não faz parte do Bolsa Família. Você terá uma chance de receber o Auxílio Brasil. Todo mundo sabe que dos 25 milhões aí atuais de beneficiários do auxílio emergencial, 22 milhões praticamente vão ser deixados aí a ver navios sem receber mais nenhum benefício, porque o auxílio emergencial vai acabar. Mas o ministro João Roma, em uma entrevista na Rádio Bandeirantes, um ouvinte ali perguntou, né, lá para a repórter da Rádio Bandeirantes, para ela perguntar para o ministro João Roma. A pergunta foi direcionada ao ministro João Roma. E o ministro respondeu que tem chance sim de receber o auxílio emergencial. Eu vou mostrar para você aqui o que disse o ministro João Roma e você vai entender nos mínimos detalhes. Mas antes, gente, rapidinho, tá? Deixa eu passar para vocês aqui alguns recados e algumas informações, tá? Vou deixar para passar agora no começo do vídeo, tá? Preste atenção. Quando o nosso canal bater aqui a marca de 900 mil inscritos, se isso acontecer até o dia 22 de novembro, no dia 23 de novembro, eu vou fazer um sorteio de um Pix no valor de R$ 400, tá? Então já convide amigos, familiares para se inscrever aqui no canal Saulo Souza e até o dia 22 de novembro batermos a marca de 900 mil inscritos. E aí no dia 23 eu faço o sorteio do Pix de R$ 400. Se não bater a marca, não vai ter o sorteio, tá? Ah, mas não acabou. Calma aí. Não fique triste, tá? Tem mais prêmios, tem mais Pix. Se Deus quiser e permitir, no dia 22 de dezembro, eu vou realizar o sorteio de um Pix de Natal. Isso mesmo, Pix de Natal e Pix de Ano Novo, tudo junto já, tá? No valor de R$ 500. Isso no dia 22 de dezembro. Pix de Natal e Ano Novo no valor de R$ 500, o sorteio aqui no canal Saulo Souza. Para participar, seja inscrito no canal, ative as notificações, todas as notificações, tá? Para receber todos os vídeos e siga eu nas minhas redes sociais. Você deve seguir eu na minha página oficial do Facebook e também no meu perfil pessoal e oficial do Instagram. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo para você concorrer e participar do sorteio dos Pix do canal Saulo Souza. Vamos lá então, pessoal, ao vídeo de hoje, desta noite muito importante, tá? Você que recebeu o auxílio emergencial, mas não faz parte do Bolsa Família, preste atenção, você tem uma chance sim de ser migrado para o Auxílio Brasil de R$ 400. Preste atenção, acompanhe aí, você vai entender e eu vou explicar para você. Vamos lá, preste atenção. Ministro João Roma, é claro que enquanto o senhor fala conosco aqui na Rádio Bandeirantes, muitos ouvintes estão mandando perguntas a respeito da abrangência, da possibilidade de inclusão de novas pessoas nesse novo projeto social, ou projeto social ampliado. Eu vou colocar aqui uma pergunta que acho que resume bem a dúvida principal que está chegando para a gente. Thaís, bom dia. Preste atenção aí, tá? Um ouvinte vai perguntar, tá? Ouve aí o caso dele, que às vezes pode ser o seu caso, tá? Recebe o auxílio emergencial, mas não faz parte do Bolsa Família. Preste atenção e veja a resposta do ministro João Roma. Tem uma chance sim de você receber o auxílio emergencial. Acompanhe aí.
Eu recebi esse auxílio emergencial aí, R$ 250, que eu e minha mãe aqui, minha mãe está doente aqui com demência, e eu desempregado, vou fazer 65 anos, não consigo nada. Eu tenho direito a receber esse auxílio aí? Ou esse auxílio emergencial que eu recebo vai acabar e eu vou ficar sem nada? Ouviu bem a pergunta? Ouviu bem. O cidadão ali disse o seguinte: recebe o auxílio emergencial, mas ele não faz parte do Bolsa Família, tá? Não faz parte. Com o término, com o fim do auxílio emergencial, ele quer saber se ele vai receber o Auxílio Brasil. Lembrando, ele não faz parte do Bolsa Família, tá? Ele só recebe o auxílio emergencial. Agora, preste atenção na resposta do ministro João Roma. Acompanhe aí. Veja bem. Por favor, me dê essa resposta aí, viu, Thaís? Bom programa para vocês aí. Meu nome é Carlos Roberto de Santo Amaro. Muito obrigado. Fica com Deus. Nosso ouvinte Carlos perguntando, ele é beneficiário hoje do auxílio emergencial, mas não do Bolsa Família. Vai haver inclusão de novas pessoas, novas famílias nesse novo auxílio, ministro? Sim, é possível haver inclusão de novas pessoas e novos beneficiários. Já ouviu aí? Já ouviu o que disse o ministro João Roma? É possível sim, tá? Mesmo sem você receber o Bolsa Família, é possível sim você receber o Auxílio Brasil. Agora, calma aí, gente, calma aí. Tem alguns critérios, algumas regras, alguns requisitos, tá? É para famílias de pobreza e extrema pobreza. Você tem que comprovar isso, tá? Ele vai falar aí como você deve fazer isso. Preste atenção, acompanhe aí. Como funciona? O Auxílio Brasil termina agora, inicia agora em novembro. O auxílio emergencial do qual ele é beneficiário termina agora em outubro. Agora em outubro está sendo paga a última parcela do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial que começou no início da pandemia e atingiu cerca de metade da população brasileira. Foram mais de 67 milhões de beneficiários já em 2020, né, chegando agora em 2021 com cerca de 35 milhões de beneficiários. O auxílio emergencial ele abraçava tanto as pessoas da pobreza e extrema pobreza, que é o público justamente do programa permanente, o público que está no Cadastro Único Nacional, como vários profissionais informais que tiveram suas atividades afetadas em virtude da pandemia. Pessoas que tiveram perdas nos seus ganhos mensais, pessoas do mercado informal, os chamados invisíveis. Todos aqueles que estejam também em situação delicada, de extrema pobreza, de pobreza, pode sim procurar a área social através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, nos CRAS, nos CREAS, buscar fazer o seu cadastro, estar atualizado do Cade Único, para que possa acessar o Auxílio Brasil, que é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. Ouviu bem? Preste atenção, tá? Presta atenção. Se você não ouviu, eu vou explicar para você. Se você recebe o auxílio emergencial, mas não faz parte do Bolsa Família, e neste momento você se encontra aí numa situação de pobreza ou de extrema pobreza, procure esses órgãos que ele falou aí, tá? Sistema Único de Assistência Social, que é o SUSA, e também o CRAS, para você fazer um cadastro e comprovar a sua situação do momento. Comprovar qual é a sua situação atual. Se você comprovar que você faz parte desse grupo de pessoas que estão na pobreza ou na extrema pobreza, você pode receber o Auxílio Brasil, mesmo sem fazer parte do Bolsa Família, tá? Tem que comprovar isso aí. Vai nesse SUSA, Sistema Único de Assistência Social, ou então no CRAS. Faça o cadastro para você ser migrado para o Auxílio Brasil, mesmo sem fazer parte do Bolsa Família. Tem uma chance aí para você, tá? Vamos acompanhar, continua ouvindo aí. O que nós buscamos fazer agora, ainda esse ano, é até dezembro, zerar a fila do programa social, abraçando cerca de 17 milhões de beneficiários. Hoje são 14,7 milhões que recebem um benefício permanente. E até dezembro chegaremos a quase 17 milhões de beneficiários. Todos aqueles que encontram-se nessa situação devem procurar o Sistema Único de Assistência Social, que está descentralizado em todo o Brasil, em cada município, funciona de forma federativa e tripartite, assim como o SUS, e desta maneira buscar ingressar no programa permanente do Auxílio Brasil. Pessoal, o programa permanente que ele fala atualmente é o Bolsa Família, tá? E vai virar Auxílio Brasil. Então o que você deve fazer? Mas olha só, preste atenção, é para quem está em pobreza
e extrema pobreza. Tem que estar nessa situação aí. Aí você vai procurar o SUSA, Sistema Único de Assistência Social, ou então o CRAS da sua cidade. Vai comprovar, vai fazer um cadastro tudo certinho, tudo bonitinho, passar as informações e se for comprovado que você está numa situação de pobreza ou de extrema pobreza, você vai ser migrado para o Auxílio Brasil, mesmo sem atualmente você fazer parte do Bolsa Família, tá? Porque na verdade serão aí incluídos no Bolsa Família, que vai virar Auxílio Brasil, por volta de 3 milhões de beneficiários. E se você realmente comprovar essa sua situação aí de pobreza ou de extrema pobreza, você vai estar no meio desses 3 milhões aí de beneficiários que vão passar a receber o Auxílio Brasil. Somando com os atuais beneficiários do Bolsa Família, será um total aí de 17 milhões de beneficiários. Ou seja, tem uma chance sim para você ser migrado para o Auxílio Brasil, mesmo sem fazer parte do Bolsa Família. O ministro João Roma explicou para você aí e eu também passei para você aqui algumas dicas, alguns detalhes. E eu pergunto para você, você gostou do vídeo? Se você gostou, como sempre eu peço, deixe um like no vídeo, isso é muito importante para o canal. Você que não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações, você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Tenham todos uma ótima noite. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço, um beijo, tchau, gente, e até mais.